Estes modelos de cidade-jardim não apenas retomam os princípios do urbanismo medieval, mas também se mostra superior em todos os aspectos ao urbanismo moderno, que sempre sacrifica a humanidade em nome de uma eficiência que simplesmente não existe na realidade. As cidades-jardins, elas refletem um urbanismo que prioriza a escala humana, ao integrar habitações, espaços de lazer, comércios, áreas verdes de maneira planejada. Essas cidades criam um ambiente onde as pessoas podem viver, trabalhar, se divertir, sem a necessidade de pegar um ônibus que demora 2 horas para chegar em qualquer lugar da cidade. Essa proximidade reduz a dependência de veículos motorizados e diminui, é claro, o estresse de passar pelo tormento de se deslocar na cidade. No urbanismo medieval encontramos muitas semelhanças com o projeto das cidades-jardins. As cidades medievais elas eram organizadas em torno de um centro, geralmente uma catedral que servia como ponto focal para a vida comunitária e espiritual. As ruas eram projetadas para facilitar a convivência e a interação social, com mercadores e praças que incentivavam o encontro e a troca entre os moradores. Essa organização promovia uma forte coesão comunitária e um senso de pertencimento. Além disso, as cidades-jardins representam uma forma de liberdade que vai além da simples mobilidade. Esse modelo cria um equilíbrio entre o espaço público e privado, permitindo que indivíduos tenham liberdade sem abrir mão da vida comunitária e sem criar também uma elite tecnocrata de concurseiros idiotas de prefeitura. Em comparação, o urbanismo moderno frequentemente resulta em áreas urbanas densamente povoadas, onde espaço é um luxo e a privacidade é escassa. Os arranha-céus e os grandes complexos de concreto criam uma opressão desumanizadora, contribuindo para a sensação de alienação entre os infelizes que moram nesses buracos mais conhecidos como metrópoles. Mas, em suma, a defesa do urbanismo tradicional é uma defesa de um futuro urbano mais tradicional, sustentável, humano. Comparando com o modelo medieval e criticando a nova Babel bizarra do urbanismo moderno, podemos ver que as cidades-jardins oferecem um caminho para criar espaços urbanos que refletem nossos valores mais elevados. Ao adotar esses princípios, podemos constituir cidades que promovem aquilo que nos foi negado há gerações: paz, tradição e comunidade. Esses projetos são um conceito urbanístico desenvolvido pelo urbanista britânico Ebenezer Howard no final do século XIX. Essas cidades foram projetadas como uma alternativa às condições insalubres das cidades industriais da época, combinando o melhor da vida urbana e rural. Um dos exemplos mais notáveis dessas cidades é Letchworth Garden City, a primeira cidade-jardim, fundada em 1903. Já Feder, como defensor e desenvolvedor das cidades-jardins, adaptou e expandiu esses princípios para criar ambientes urbanos que promovem a qualidade de vida dos moradores. Gottfried Feder, conhecido principalmente por seu papel como teórico econômico e político na Alemanha no início do século XX, também contribuiu significativamente para o urbanismo com sua visão das cidades-jardins, inspirada pelo conceito original de Ebenezer. Feder adaptou e expandiu a ideia, enfatizando a preservação da tradição e um modelo econômico corporativista. O projeto defende um modelo econômico corporativista para suas cidades-jardins, onde a economia seria organizada em torno de corporações que representariam diferentes setores da sociedade, como agricultores, artesãos, comerciantes. Essas corporações colaborariam para a educação profissional dos mais jovens, para uma visão religiosa do trabalho, para a aposentadoria, para impedir que grandes empresas tomem o mercado local, impondo aqueles discursos tenebrosos, e a integração das famílias dos trabalhadores no próprio trabalho e na comunidade religiosa, onde a igreja poderia ser a sede dessas próprias corporações. Nesse modelo, as necessidades locais seriam priorizadas e a produção seria orientada para atender às demandas da comunidade. Esse sistema visaria criar uma economia mais justa e equilibrada, onde todos os membros da sociedade tivessem um papel que beneficiasse o desenvolvimento coletivo da comunidade local. Em resumo, esses projetos representam uma fusão entre tradição e inovação, buscando criar comunidades autossuficientes, sustentáveis e socialmente coesas.
com a preservação da tradição arquitetônica e cultural, aliada a um modelo econômico corporativista. Bem diferente do modelo atual, onde você vira um escravo em uma selva de prédios horríveis, é obrigado a trabalhar com CLT, paga uma fortuna para morar em uma kitnet ridícula de minúscula, pega um ônibus que demora 2 horas para chegar em qualquer lugar da cidade, pode ser assaltado num caminho insalubre, cheio de mendigos, drogados, e ainda esse sonho geral de conseguir passar em um concurso da prefeitura, ganhar 20 mil e trabalhar em um emprego que não é a sua vocação. Nosso modelo de país é o maior assassino de vocações de que se tem notícia, e isso impacta na comunidade local. Mas é fácil compreender a ligação íntima que existe entre dois conceitos, a propriedade e a casa. No mundo moderno, a propriedade despiu-se de todos os outros valores tradicionais e intrínsecos, tornando-se um sinônimo de capital, ou seja, dinheiro. A terra, assim, representa simples fato de um negócio, como um título ou uma letra. Nesse ambiente nasce o grande centro urbano, cuja fisionomia de hoje é o fruto da concentração de capital e aliada a outros aspectos de ordem técnica e intelectual. E dentro do grande centro urbano, a casa coletiva evidencia claramente aquele abuso do capital, a serviço daqueles que viram apenas o interesse particular. O homem, nessa situação, não mais constrói a sua própria casa, como fizeram os nossos avós e os nossos antepassados, mas, exprimido pelas circunstâncias econômicas, é obrigado a viver na casa coletiva, aqueles prédios enormes de 50 andares, feitos em um terreno relativamente pequeno. E só porque o capitalista, acossado pela concorrência de um lado e pela ganância do outro, e pelas imposições do governo que incentiva esse tipo de prática, quer um operário de baixo preço, sem que lhe importe o fator humano do problema, porque só vê o lado econômico, o ponto de vista do maior lucro. O Estado integral, que coordena o capital e defende a propriedade privada, mantém com a arquitetura tradicional, não só sob um ponto de vista social, mas também no plano estético, uma conexão que se traduz na supervisão do problema, na sua localização em face de outros problemas e na sua solução social, humana e justa. Dessa necessidade de intervenção do Estado na solução, nasceu o urbanismo, cujo objetivo é aplicar à criação e ao desenvolvimento das vilas ou das cidades os princípios que comandam o futuro, pelo estudo racional das relações entre a geografia, a história e a economia que determinam sua localização e os melhoramentos sociais, técnicos, higiênicos e estéticos, por consequência construtivos, que essa localização torna possível e que devem assegurar sua fortuna. Urbanismo e ruralismo, encarados como conceitos de ação ordenadora, são fenômenos peculiares ao Estado forte. No Estado liberal, o máximo que acontece nesse campo são as tentativas fracassadas de boas vontades impossíveis e mal pensadas. A prova disso temos nos Estados Unidos, onde um número imenso de organizações urbanísticas debatiam entre o sistema de freteamento opcional e o sistema de regras domésticas. Discutiam se o negócio das cidades é governo ou o governo das cidades é negócio, e não passaram das iniciativas frustradas e experiências de laboratório. Um governo sem tradição nunca pode executar um plano sério, porque está à mercê de interesses particulares. Qualquer político influente terá força no Estado liberal para desviar por mero capricho todo o destino de um bairro, de uma avenida e de uma cidade. Estudar a revolução na arquitetura de hoje, só sob o ponto de vista das transformações decorrentes do novo material usado, da nova técnica de construção e no processo de transporte, ou subordinando somente ao critério estético, sem dar a merecida atenção aos outros dados também reais do problema, é incidir no mesmo unilateralismo. As conquistas de ordem material, como o concreto, a eletricidade, ao invés de servirem como elemento de escravidão e degradação do homem, devem ser reduzidas ao serviço dos interesses superiores dele e das nações. A arquitetura sempre esteve a serviço dos povos, serviu ao Império Romano nas suas soluções monumentais, serviu à ideia de Deus na Idade Média e serviu à cultura helênica na Grécia Antiga. Reduzida ao serviço do capitalismo, perdeu a nobreza e a elevação das coisas que vivem naturalmente para o bem da humanidade. Um novo Estado ético tem a missão de trazê-la novamente aos mais altos destinos da tradição.